Meu nome é Fábio Querbaro, sou médico hematologista e transplantador aqui da Beneficência Portuguesa, da BP, e eu vim trazer algumas novidades que a gente acabou de assistir no Oeste. Acho que a primeira, mais importante, que realmente muda a prática clínica foi o trabalho REACH3, que incorporou pacientes com doença do enxerto contra-hospedeiro crônica, refratárias a corticoide, a receber então em 2 braços a terapia à escolha do investigador contra a ruxolitinib. E o que foi mostrado categoricamente é que aqueles pacientes que receberam ruxolitinib tiveram uma resposta muito melhor, então a resposta global em torno de 50% contra 25% daqueles pacientes que tomaram uma outra segunda linha. Então, mostrando a importância do ruxolitinib nesse cenário. Nós já sabíamos que o ruxolitinib é a droga de escolha em pacientes córtico-refratários com doença do enxerto contra-hospedeira aguda e agora, então, mostrando também na doença do enxerto contra-hospedeira crônica. Um segundo tópico importante foi em relação à ciclofosfamida pós-transplante. Então, a gente sabe que essa modalidade de imunossupressão, ela alavancou o haploidêntico no mundo todo, e houveram alguns trabalhos tentando, então, comparar haploidêntico que recebeu ciclo pós contra outros grupos de doadores. Então, foram 2 grandes trabalhos retrospectivos do CIBMTR. O primeiro comparou, então, haplo, que recebeu ciclo pós, haplo aparentado com ciclo pós, contra não aparentado, 100% compatível, que receberam também ciclofosfamida pós-transplante. 2 grupos bastante balanceados, trabalho retrospectivo grande, e o principal achado foi que, para pacientes que recebem regime de condicionamento mieloablativo, tanto faz haplo ciclo pós contra não aparentado 100% compatível ciclo pós. E, em contrapartida, aqueles pacientes que recebem regime de condicionamento não mieloablativo ou com intensidade reduzida, houve um melhor resultado para aqueles pacientes que receberam então sangue periférico ou medula óssea de doadores não aparentados. Então, a grande discussão é por que isso nos não mieloablativos, pelo menos discutido não de forma categórica, que eventualmente nesse grupo os pacientes têm uma recuperação imunológica mais deficitária, trazendo mais infecções e com isso menor desfecho. Obviamente, trabalho retrospectivo que tem que ser validado em trials prospectivos. Um outro trabalho interessante também do CIBMTR foi comparar haplo com ciclo pós contra o resto, então contra pacientes que receberam transplante doador aparentado compatível, não aparentado compatível, não aparentado com alguma incompatibilidade e sangue de cordão umbilical. E basicamente o que foi visto é que o haplo com ciclo pós ele tem resultados comparáveis a irmão 100% compatível e a não relacionado, não aparentado 100% compatível e um resultado superior quando comparado a sangue de cordão umbilical não aparentado com algum mismatch. Então, de novo, um trabalho que alavanca ainda mais o haploidêntico como uma alternativa, mas novamente com necessidade de definição em trabalhos prospectivos. Um outro trabalho interessante de Cesar Hope, um trabalho prospectivo, um piloto que usou ciclo pós para não aparentado com mismatch. Um trabalho de braço único, não tem grandes comparações, mas o importante é que existe essa possibilidade então de usar ciclo pós em mismatch não aparentado, um trabalho que vale a pena ser analisado com mais calma também quando tiverem resultados mais confirmatórios. Outra grande questão importante, que todo ESH, todo congresso grande a gente se pergunta se o transplante autólogo como consolidação em primeira linha em pacientes com mieloma múltiples, ele ainda é utilizado e sim, existem alguns trabalhos, sem entrar em detalhes, mas com novas drogas, mostrando que sim, mesmo para aqueles pacientes que recebem novas drogas e combinações de 3 ou até 4 drogas, o transplante autólogo ainda é indicado como consolidação em primeira linha. E, por fim, um trabalho pequeno do Colorado, mas que mostra um dado bastante interessante. Então, pacientes com leucemia mieloide aguda, não elegíveis à indução com 3+7 e que receberam venetoclax com alguma combinação com vidasa, 5-azastidina, decitabina ou aracê, e eles compararam aqueles pacientes que se mantiveram com manutenção com veneto contra os pacientes que eventualmente receberam transplante. E o que é interessante é que mesmo pacientes não elegíveis à indução,
que recebem transplante como consolidação, eles vão muito melhor do que aqueles pacientes que se mantêm somente com veneto. Então, mostrando assim, esse paradigma, né? O paciente não é elegível em indução, mas acaba indo para transplante e tem um melhor desfecho. Então, mesmo pacientes acima de 60 anos e não elegíveis, com a indicação de transplante alogênico.